Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Um dia especial. Que se dedica, né, a data para comemorar o filho jovem de Cristo. E aqui fazer as minhas considerações aos nossos jovens. Eu quero dizer que eu amo vocês. De verdade. Sou grato a Deus pela vida de cada jovem da nossa igreja. Sou grato pelo vídeo que jovem participando das aulas de Deus, da causa de Deus. Fico feliz. Parece que assim, pessoas pequenas são conversas, mas assim, a alegria do coração é semelhante. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa manhã a gente vai falar sobre o tema. Isso aí para todos nós, obviamente. Mas antes eu queria citar alguns versos da palavra de Deus referente aos jovens. Depois a gente vai entrar na temática em si. É um texto muito conhecido. Eu vou ler para você abrir, vou ler aqui na minha Bíblia. Em 1 João capítulo 2, no verso 13, na parte B, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo que tendes vencido o maligno. No verso 14, também na parte B, ele fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido o maligno. Vocês jovens, nós jovens, somos fortes, sois fortes, porque a palavra de Deus permanece no coração de cada um. A gente permite que a palavra de Deus permaneça no seu coração, ela é forte, e ele vence o maligno, que Deus dele, e vocês conseguem a vitória. Vocês são fortes. No verso 15, ele fala assim, no verso 15, dá um conselho: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que as tentações do mundo sobrevêm a cada um de nós. Mas também é verdade que se uma classe que é quase atacada pelo inimigo, são juvenis, adolescentes e jovens. Essa faixa etária de idade é onde os hormônios estão à flor da pele, né, que nós vamos falar. São brechas que encontram muitas vezes para nos levar a ser afastados do caminho de Deus, afastados das coisas de Deus na nossa vida. Mas Deus dá o seu conselho por meio do seu apóstolo, onde diz assim: não ameis o mundo. Mas que as coisas não sejam pedras e atraentes, não podem se comparar às belezas e às glórias que Jesus está reservado no céu para cada um de nós. Como você jovem, você juvenil, adolescente, por mais que o mundo seja atraente, se apegue às belezas do céu. A Bíblia relata no livro de Apocalipse grandes coisas, como o rua de ouro. A Bíblia fala de mansões celestiais para cada um de nós, portas que são pedras preciosas, muitas outras coisas, o rio da vida, a árvore da vida, a presença do próprio Deus. Só que a Bíblia também fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. Então, ainda que as coisas do céu na terra sejam atraentes, a beleza do céu é muito mais valiosa para cada um de nós. Se apega a essa conversa, busque em Deus, está ligado a Ele. Eu só queria também agora, antes da gente entrar na mensagem em si, reformular uma frase que é muito conhecida, não desmerecendo obviamente o nosso jovem, mas é uma frase que fala assim: que os jovens são o futuro da igreja. Mas eu creio que a igreja é o futuro dos jovens. Não desmerecendo nenhum jovem, obviamente, mas a igreja, por meio do seu ensinamento, por meio do alimento espiritual que ela proporciona a cada um de nós, é que vai garantir um futuro de vitória, uma vida eterna a cada um de jovens, juvenis, adolescentes cristãos, e a cada um de nós como todos. Então, o futuro de cada um de nós depende de permanecer. Quando eu falo igreja, eu falo apenas denominacional, mas a igreja como um povo, um corpo que se ajuda, que se ama, que se fortalece na caminhada cristã. Aqui é o seu lugar. Aqui é onde você deve permanecer, criar raízes, se fortalecer e se permitir ser usado por Deus. Na igreja de Deus, no corpo vivo de Deus. Sim. E agora vamos para a nossa mensagem. Vamos falar sobre uma passagem que é muito conhecida, sobre ser sal da terra e luz do mundo. E ali o tamanho dos adjetivos ali, fala: eu sou o jovem calibado das adjetivos. Ninguém cada um mais do outro. Tomarei o que fez toda a vida adjetiva na minha vida.
Mas eu queria acrescentar 4 adjetivos ali. Poderia ter ali. Um deles é gentil. Como as que ali, de maneira direta, fala sobre isso, mas gentil. Não melhor, tem gentil. Outro que eu queria acrescentar é o gentil, que é gentil e amoroso, foi Deus que me chamaram a atenção ali. Mas eu queria acrescentar ali. Ser missionário e ser empático. Ter empatia. Amar as pessoas e sofrer com a dor do outro. Ser um jovem empático, ser um jovem missionário. E os outros dois é a mesma nossa mensagem dessa manhã. Que nós possamos, não só os jovens, mas todos nós, ser sal da terra e luz do mundo. São adjetivos que o próprio Cristo espera que cada um de nós tenhamos em nossas vidas. Então, abra sua Bíblia, no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 5. Contexto do Sermão do Monte. Vou tentar achar uma lição desse texto maravilhoso da nossa vida. Todos acharam? Mateus capítulo 5. Todos acharam que não havia aqui. Olha assim. Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 13 até o verso 16. Antes, feche seus olhos. Vamos juntos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos dar essa lugar, nessa conexão, para podermos juntos, como igreja, como povo, louvar e agradecer o teu nome e poder mais uma vez também estar na presença desse momento para aprender um pouco mais do Senhor por meio da tua santa palavra. Nesse momento, o homem desaparece e o Senhor cresce. Que a tua palavra seja evidenciada, que os teus ensinos e a tua vontade sejam esclarecidas para nós nessa manhã. Que possamos, de fato, ser o sal da terra e luz do mundo. Viu conosco nesse momento, já agradecendo a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, o verso 13 até o 16 diz o seguinte. Todos acharam? Mateus 5, 13 e diante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do moqueiro, mas no velador, onde ilumina todos que se acham que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E aí, quando eu falei, esse texto é muito conhecido por todos. Acho que até que não tem que ler a Bíblia, as pessoas aí fora, já se depararam com esse verso, talvez no para-choque do caminhão, numa parede, são versos conhecidos, então as pessoas gostam de usar. E eu queria, irmãos, nessa manhã, com essa mensagem respondendo 3 perguntas com relação a esse texto. Primeira pergunta: o que é ser sal da terra e luz do mundo? Ou como ser sal da terra e luz do mundo? Segunda pergunta: todos os crentes, não dizer cristãos, mas todos os crentes são sal da terra e luz do mundo? Terceira pergunta: por que devemos ser sal da terra e luz do mundo? Eu queria nos ajudar nessa mensagem, a gente possa ir com essas perguntas esclarecidas em nosso mundo. E vamos com a primeira pergunta, que diz: o que é ser sal da terra e luz do mundo? Vamos partir do primeiro aspecto, vamos partir do sal e depois da luz. Qual é a função do sal? Qual é a função do sal? Da saúde. E se nosso contexto hoje, de forma bem clara, essa seria ou é a função do sal. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se apegar ao contexto histórico em que foi escrito, para que a gente possa extrair o que aquele texto está querendo dizer. E nos tempos bíblicos, o sal tinha uma função a mais, porque apenas salgar ou dar sabor, temperar. O sal era um poderoso instrumento para a conservação. Naquela época não tinha geladeiras, frios e outros instrumentos que se usam eletrodomésticos para conservar. Então o sal era muito usado para a conservação. O sal era tão importante naquela época que ele era até usado como forma de pagamento.
Se você não sabia, que eu também não sabia, descobriu esse nome, que a palavra salário vem da palavra salário. Porque o salário é tão importante que muitas vezes é usado pelos patrões, se você empregar as pessoas. Até os soldados romanos recebiam muitas vezes o salário como forma de sal, saco de sal, para conservar os alimentos, para tudo que quer necessário na sua casa. Então, o sal não tem Bíblia, tem uma relevância ainda maior do que para nós hoje. E eu queria, para ser justo com o texto bíblico, examinar com vocês esses dois aspectos. Um aspecto de salgar ou de dar sabor, mas também um aspecto de conservar, que vem a ser essas duas funções. Né? E abordando o aspecto de salgar ou de dar sabor, nós sabemos que tratando-se de pessoas, de indivíduos, nós temos muitas pessoas saudáveis. Tem pessoas que é difícil de se engolir. Sim ou não? Pessoas que são muitas vezes intragáveis. Aquela pessoa que quando chega no ambiente traz aquele peso. Pessoa salgada. E eu quero dizer que pode muitas vezes tem que se suportar. Temos também aquelas pessoas que sofrem. Sem sal, sabe? Já ouviu falar? Sem sal, sem tudo. Pessoa que não acrescenta nada, não agrega nada, só vê defeito, só aponta, só murmura. Nós temos esses dois tipos de pessoas. Muito comum no nosso meio. Imagina de comprar ser um terceiro tipo de pessoa. Eu queria contar você a pessoa que vai deixa marcado aí, você vai voltar, e vá comigo para o texto de Colossenses capítulo 4. Veja que tipo de pessoa Deus espera que você sejamos. Colossenses capítulo 4. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Já? Colossenses capítulo 4. Já ali? Colossenses capítulo 4, verso 16. Como é o verso 6. Nos diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada por quê? Com sal. Vou repetir: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, Deus, por meio do apóstolo Paulo, diz que nós devemos ser pessoas equilibradas, pessoas amáveis. Tem uma palavra, a nossa conversação, o nosso trato com as pessoas, as nossas palavras devem ser temperadas com sal. O que é isso? É ter sabedoria ao falar com as pessoas, ser pessoas amáveis, ter todas aquelas agentes que tem ali. A vida de um jovem e qualquer ser humano, ser uma pessoa amável, ser empática, ser educado, ser manso, ser humilde, ter a palavra temperada com sal, ser um verdadeiro cristão na sua essência, ter as palavras temperadas, ter palavras doses, mas muitas vezes nós temos sido, espero que não seja nenhum de nós aqui, mas como cristãos temos muitas vezes negado a nossa fé pelo nosso comportamento. Não temos esse discernimento que Deus espera de nós, sejamos pessoas equilibradas, temperadas, acuradas na forma de falar, na forma de se expressar. Muitas vezes você pode estar certo em uma determinada situação, mas a sua forma de expressar o seu ponto de vista o coloca como errado, porque você não tem sido temperado com sal. As suas palavras não têm sido equilibradas, não têm sido temperadas. E muitas vezes você pode estar certo, pode ter razão do seu lado, mas a sua forma grosseira de se expressar, a forma rude de se expressar, me tira a razão. E Deus nos chama a ser pessoas equilibradas, sensatas, ter palavras temperadas com sal, sermos amáveis no trato com as pessoas. E o maior exemplo que temos de uma pessoa temperada, equilibrada, é o próprio Cristo. O próprio Jesus, ele nos ensina como sermos temperados, equilibrados nas nossas falas e não lidar com as pessoas. Porque a vida cristã se trata, irmãos, de relacionamento. É até uma dessas aqui, né? Você está vendo, né? Relacionamento. A primeira é missão. A missão e o relacionamento. E para termos um bom relacionamento, nós precisamos ser pessoas equilibradas e temperadas. Sermos pessoas sociáveis.
que sabe se expressar, sabe defender seu ponto de vista sem ofender outro. Sabe expor, sabe contradizer com o outro, mas de forma respeitosa, amável. O cristão tem que ser assim. Para poder, até às vezes não consegue convencer com as palavras, mas com uma forma de se expressar, de ser tão amável, acaba ganhando essa partida com isso. Eu queria compartilhar com vocês um texto de profecia, onde fala como o próprio Jesus ele dá para as pessoas. E tendo em mente a missão, que é o primeiro reino aqui, a primeira letra. Tendo em mente a missão e relação então intimamente ligadas. Então, para cumprir a missão, temos que ser como salvadores, sermos pessoas relacionais, equilibradas. E no livro Ciência do Bom Viver, ele vai falar assim, Ciência do Bom Viver, não coloquei a parte aqui, mas fala assim: o Salvador se identificava com os homens como uma pessoa que desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e agradava-lhe e granjeava-lhe a confiança. E então, ordenava-lhe siga. Então, Cristo, ao se relacionar com as pessoas, ele era uma pessoa amável. Ele realmente se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava em ser o sal da terra, o luz do mundo. Porque a Bíblia fala que assim: eu sou a luz do mundo. E ele agia como de fato era a luz do mundo. Ele trazia brilho, trazia sabor para a vida das pessoas. Ele não se relacionava com a pessoa apontando os defeitos, julgando, oprimindo. Não, ele se aproximava como de fato uma pessoa que é empática, que foi um dos adjetivos que eu acrescentaria ali. Ele era empático, ele olhava para as pessoas, ele tinha empatia com o sofrimento dela. Seja uma pessoa que fosse oprimida pelos pecados, essa frase leva para o pecado, ou uma pessoa que era oprimida por uma enfermidade. Quando Cristo se aproximava, ele sentia de fato a dor do outro. Irmãos, eu tenho visto que nós queremos falar falta muito isso. Amor ao próximo, empatia. Nós pregamos muito sobre amor, sobre amar, falamos muito, mas na prática, muitas vezes não amamos. Nós precisamos amar, porque Cristo amou verdadeiramente as pessoas. Ele trazia sabor à vida das pessoas. Pessoas que eram julgadas, oprimidas, rejeitadas, se sentiam bem ao estar com Jesus. Se sentiam amadas, se sentiam valorizadas, porque Cristo sentia isso das pessoas. E nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, precisamos transmitir isso para as pessoas também. Que elas são amadas, que elas são importantes para Deus e que elas têm um valor. Por mais que as pessoas o mundo aí fora não dê valor a elas. Uma pessoa, por exemplo, que está oprimida pelo vício do álcool, das drogas, e para muitas pessoas assim, não tem mais jeito não. Acabou. Aí não tem mais jeito não, está sem solução. Mas para Cristo tem sim. Não há impossível para Deus. E Cristo se importa com aquela pessoa. E nós, como representantes do Senhor, devemos nos importar, não só se importar, mas ajudar, na medida possível, a essas pessoas. Porque era isso que ele fazia. Ele se aproximava com alguém que amava, ajudava-lhe nas suas necessidades, e depois, só depois, ele chamava: vem sempre, sempre. Sabe o que a gente fala muitas vezes? Uma pessoa que está, por exemplo, com uma necessidade de alimento. Aí vai lá, a gente olha para a pessoa e tchau. Deus abençoe, Deus vai prover, Deus vai trazer o sustento, Deus vai te dar a solução. Mas, irmãos, nesse caso, o que deveríamos fazer primariamente é preparar uma boa cesta, na medida possível, e levar. Aquela cesta seria uma demonstração de amor, já seria uma demonstração do cuidado de Deus para com aquela pessoa. E nós seríamos o instrumento de Deus para levar esse amor, essa empatia, esse cuidado de Deus. Seríamos de fato o sal da terra e luz do mundo, quando amávamos várias pessoas. Ela é a do mundo cristão. No livro Mensagem Disponível, volume 3, tem um parágrafo aqui que ela trata da virtude da profecia. Ela fala o seguinte: os que trabalham para Cristo devem ser puros, íntegros, dignos de confiança, sendo também bondosos, compassivos e corteses. Há um encanto no trato dos que realmente são corteses. Há um encanto, irmãos. Quando nós de fato somos cristãos autênticos, cristãos que
que refletem o caráter de Cristo para as pessoas, são corteses, amáveis, em paz com as pessoas, a nossa própria conduta já é uma pregação para aquelas pessoas. Já atrai aquelas pessoas para Cristo. Muitas vezes não precisamos pregar com as palavras, mas com as nossas próprias ações. E Cristo fala assim: aquele que comigo não ajuda, espalha. E a nossa conduta deve ser uma conduta que atrai as pessoas a Cristo. Devemos ajudar com Cristo para o reino celestial, para o celeiro de Deus, com o nosso comportamento, com a nossa conduta. Por sermos sal da terra, luz do mundo, devemos atrair as pessoas a Cristo, porque foi assim que ele agiu. Ela fala ainda na mesma citação: palavras bondosas, aspectos agradáveis e boas maneiras são inestimáveis, são de inestimáveis valor. Ser amado, ser dócil, ser manso, refletir o caráter de Cristo. Ela fala aqui, ó. Agora está numa vez que não reflete essas características. Cristãos corteses, melhor, deixa eu ver aqui embaixo. Isso aí fala o que está acontecendo. Cristão corteses cristãos descorteses, por sua desconsideração aos outros, demonstram que não estão unidos com Cristo. Cristãos descorteses, cristãos que não representam a Cristo no caráter, que não refletem ao mundo o caráter de Cristo, que não são sal da terra, luz do mundo, demonstram com as suas ações que não estão unidos com Cristo, que não são de fato sal da terra e luz do mundo, que não faz diferença alguma no ambiente onde conhecido. Deus nos chama, irmão, a ser pessoas que fazem a diferença onde quer que estejamos. Para que façamos a diferença, precisamos ser diferentes. Não podemos ser como as pessoas aí fora. Se pisar no meu carro, pisa no carro. É olho por olho, tempo. Vamos se vir, irmão. Se vir. Eu sou cristão. Mas não temos sempre que parar. Quando Cristo diz assim: quando alguém lhe alixar uma face, ofereça a outra face. Ser amável, ser dócil, ser manso. Refletir o caráter de Cristo. Quando não refletimos essa característica de Cristo, que era a verdadeira luz do mundo, que era de fato o sal da terra, a sua primazia, demonstramos com clareza que não estamos unidos a Cristo. É uma demonstração para o mundo que de fato não somos cristãos. Somos apenas crentes. Uma última citação, não sei se colocar a referência aqui, mas ela diz assim: toda esta frieza da parte dos cristãos é uma negação da fé. Quando somos frios, quando não temos empatia, quando não amamos os outros, quando não demonstramos ser de fato sal da terra e luz, para o mundo aí fora, negamos a nossa fé. E aí tem um outro verso bíblico que diz assim: que aqueles que não amam, diz a sua própria casa, negam a fé, que são os piores dos descrentes. E muitas vezes nós conseguimos amar, ser dóceis, ser amáveis, todas as pessoas de fora, e conseguimos, da mesma forma, ser grosseiros dentro da nossa própria casa. Isso é o trato do pai com o filho com o pai, da esposa com o esposo. Às vezes, uma palavra que nós podemos tratar diferente com os esposos, nós tratamos com ignorância, com arrogância, os pais com os filhos, sendo que se fosse uma pessoa de fora, nós éramos dóceis, amáveis, pacientes. Mas em casa é difícil lidar. Quando Deus nos chama a ser de fato amorosos, dóceis, culpados, amáveis, primeiramente quando em casa, depois quando de fora. Refletir o caráter de Cristo em casa e fora. Ser o sal da terra, luz do mundo. Pregar para a nossa vida. Um dos aspectos que implica ser sal é dar um testemunho. Pregar primeiramente com a nossa vida, não apenas com palavras. Para que as pessoas, ao olharem para nós, elas vejam que a nossa pregação ela tem coerência. Ela tem coerência, não é apenas palavras vãs. Precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Precisamos ser pessoas que de fato levem o mundo a sentir desejo de estar no lugar. Mas o que temos feito muitas vezes é ao contrário disso. Irmãos, eu queria que me colocasse aqui algumas frases que eu vejo. Eu fui pensar uma frase desse camarada que eu já tinha ouvido falar.
As imagens, né? Eu vi uma frase dessa chamada uma vez e era tão forte. Vocês conhecem aqui a história de Mahatma Gandhi. Alguém já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Daniel, tá? Um grande ativista da paz, da igualdade, do amor e diante da droga. E ele fala algumas frases muito fortes sobre os cristãos. Ele fala assim: eu seria cristão sem dúvida se os cristãos fossem 24 horas por dia. Eu seria cristão de fato se os cristãos vivessem, eu tinha dito em outras palavras, 24 horas por dia. Eu seria, e ele era um comunista, ele estava querendo conta dessas coisas, desses teus pilares, mas ele disse assim: ó, eu estou fazendo mais sobre o que ele fala assim, mas assim, eu seria cristão se os cristãos vivessem o cristianismo 24 horas por dia, se fossem amados, vozes, se fossem sal da terra do mundo, eu seria cristão. Faça isso. Olha, vem com frase interessante. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Se eu prego que o reino de Deus é bom, é amor, é justiça, se que Cristo é amor, é perdão, é misericórdia, por que eu não expressar em minha vida essas características de alguém que é amável, bondoso, misericordioso, amável, dócil, empático? Mas isso tem que começar por mim. Se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que começar por mim. Veja que frase muito linda essa aqui. O amor é a força mais abstrata e também a mais potente que há o amor. Paulo fala assim: ainda que eu dê meu corpo para ser queimado vivo, sem amor, não amarei. Precisamos amar as pessoas. Não amar apenas os nossos irmãos da fé, amar as pessoas do mundo, amar aqueles que não têm a mesma fé que nós, que pensam contrário a nós, e muitas vezes nos criticam, nos apontam defeitos, nos perseguem, e nos falam assim: que bem faz, eu estou parafraseando aqui agora, que bem você faz em amar quem ama. É fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem nos persegue, difícil assim amar aquele que nos persegue, e orar para aquele que nos maldize. Ser cristão, irmãos, é imitar a Cristo. É amar por Jesus. Eu uso quase Zezinho, fala. Mata com Jesus, pensar é ser Cristo, é ser cristão na essência. É entender que o amor é uma força abstrata que eu não posso tocar no amor. Eu não toco no amor, mas também é a mais potente do mundo, pode transformar vidas. Irmãos, citava um exemplo só que Jesus alcançou e transformou a vida da água no vinho, que foi Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, era alguém desprezado, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, mas quando ele foi alcançado pelo amor de Cristo, ele teve a sua vida transformada num giro de 90 graus, 180 graus. Foi uma transformação completa da vida dele. E alguns historiadores falam que Zaqueu, que era rico, eles estão pobres naquela ocasião, que ele teve a visão com Cristo, porque ele decidiu dividir, dar a cada aos pobres e dividir o resto. Melhor, ele restituiu a licença de roubado e pegou o resto e dividiu com os pobres, se compartilhou. Foi uma mudada na vida de Zaqueu que só o amor pode fazer. E deixa eu dizer para você, pode para cá agora, Cristo lhe chama a ser representante do amor dele nessa terra. Ele quer que você e eu compartilhem do amor dele com as pessoas, um amor que transforma, um amor que é empático, que sente a dor do outro de verdade, e que não apenas diz que ama com palavras, mas com as ações não demonstra o amor. Tem empatia, e para aquelas pessoas da nossa volta, um verdadeiro amor de Cristo, um amor genuíno, um amor que transforma. Vai passar, mais um pouquinho mais devagar. Amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Ele diz: eu amo o cristianismo, por quê? Porque ele vê que a fé cristã, falando no aspecto doutrinário, filosofia cristã, é belo, mas eles odeiam os cristãos, porque não vivem os ensinamentos de Cristo, que professam ser cristãos, professam amar,
professam serem padres, ser sal da terra, luz do mundo, mas não vivem os ensinos de Cristo. Cristo nos chama não apenas a crer, mas a viver a fé e a profissão de fé. Não apenas nos aspectos doutrinários, mas no aspecto diário. Viver, uma frase fala assim, quando somos cristãos no ordinário, no dia a dia, é que Deus nos leva a ser no extraordinário na nossa vida. É nas pequenas coisas do dia que Cristo nos chama a ser verdadeiros cristãos. É numa transação comercial, em que uma pessoa vai lhe devolver um troco e ela se atrapalha, ela devolve mais, mas você tem que ser honesto. Você não é honesto, você olha lá, não, você está errado, você devolveu mais. É quando a pessoa acordou com meu pai falava com a barriga virada para trás, e trata de grosseria no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, você olha para aquela pessoa e diz assim, Deus te ama. O que aconteceu? Você está passando por alguma coisa? Quer conversar? E não retruca, não devolve para que não era. É viver o cristianismo na prática. Pode falar, se for que eu estava procurando. Sabe igual? Da hora. Mas enfim, são frases que na Bíblia levam a pensar. Será que eu não tenho sido esse tipo de pessoa assim, Mahatma mencionou? Que embora conheçam os ensinamentos de Cristo, não vivam o cristianismo na prática, não vivam o amor de Cristo, e que por mais que nós pregamos o cristianismo belo, atraente, mas com a nossa vida, pregamos totalmente diferente. Será que eu tenho sido de fato sal da terra e luz do mundo para as pessoas que estão à nossa volta? Que você possa fazer uma avaliação da sua vida. Irmãos, isso que eu vou falar agora. O mundo está sem sal, sem luz, está em trevas. Mas há solução para o mundo em trevas, porque Cristo é a luz do mundo. Há solução para o mundo sem sal, porque Cristo, por meio de nós, é sal da terra e luz do mundo. Mas não há solução para um sal que não tem sal, que não dá sal. Não há solução para um cristão que não vive cristianismo na prática. Um sal sem sabor, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado. Muitas vezes a gente prega para as pessoas. E muitas vezes a nossa pregação não está em condenação sobre nossas coisas. Como, irmão? Que nós pregamos algo que não vivemos. Nós pregamos uma utopia para nós. Pregamos algo que não se aplica a nossa vida. Somos hipócritas. Pregamos condenação para nós mesmos. Porque Cristo falou aos fariseus: hipócritas, vós não entrais no reino dos céus e até fechar as portas para aqueles que querem entrar. Vocês pregam algo que vocês não vivem. Vocês são hipócritas. Vocês por fora parecem um sepulcro caiado, belíssimos, mas por dentro está cheio de morte. Não há amor, não há vida, porque Cristo habita no coração. Mas se eu e você não permitimos, Cristo habita no nosso coração. E Ele diz que Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Ele habitar no nosso coração, transmitiremos a vida de Cristo para as pessoas. Amaremos como Ele amou. Sentiremos a dor do outro como Ele sentiu. Seremos simpáticos. Seremos de fato sal da terra e luz do mundo. Porque Ele habitará em nós. E Ele em nós fará as suas obras. E Ele será glorificado em nossas vidas. Se permitirmos que assim seja. O aspecto, irmão, de conservar. O aspecto de conservar traz a aplicação de conservar. O que a gente espera que nós conservamos como sal da terra? Conservemos, irmãos, princípios bíblicos, bons costumes, bons modos. A humanidade tem se afundado cada vez mais na degradação moral tremenda. Mas Cristo nos levantou como um povo peculiar, seu. Um povo peculiar seu. Nós temos representando o reino celestial. Para defendermos a moral cristã, princípios eternos do reino celestial. Ainda que a humanidade se degrada a cada dia, eu e você, como servo de Deus, como membro do reino celestial, devemos viver uma cultura cristã autêntica a nossa fé, com a moral cristã, com o princípio cristão, que honram a fé que nós precisamos ter. Conservar bons costumes, bons modos, fazermos sal da terra e luz do mundo com a nossa vida. Deus nos chama
a ser assim. Vamos para o aspecto da luz. Estou correndo aqui, mas eu já peguei o tudo detalhe. 11h24. A gente está atrasado. Então, eu estou correndo, mas eu já peguei o tudo atrasado. Já peguei 11h24. Então, não, vamos correr. Estou terminando, está também confuso. Um aspecto da luz. Em que aspecto que estranho nós sejamos luz do mundo? Nós temos a luz como se o sal diz respeito ao nosso testemunho, à nossa vida prática, diz respeito à nossa conduta. A luz tem algo similar, mas eu queria abordar um outro aspecto, um aspecto da pregação em si. A luz que ilumina esse mundo dela. E você precisa levar a luz. A verdadeira pregação do Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, que traz luz sobre aqueles que a recebem. Trazer uma verdade que esclarece, que traz libertação. A mensagem de salvação exaltando a Cristo como o único meio pelo qual o povo sejamos salvos. E nós temos duas fontes de luz. Pode ter mais alguma, mas eu não desconheço. Se não tiver mais alguma fonte de luz, não pode trazer. Nós temos a luz natural, e a luz pode ser, a luz natural e a luz artificial. Temos a luz natural, qual é a luz natural que temos? O sol. A luz natural é o sol. E a Bíblia diz que é o quê? O sol. A Bíblia diz que é o quê? O sol da justiça. Então nós temos a luz original, a luz original, né? E temos a luz, ou melhor, a luz natural, e temos a luz artificial, que é a lâmpada, uma lâmpada. E a Bíblia fala que, lá em Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Então, para que nós possamos ser luz do mundo, porque precisamos de Cristo e de Sua palavra. Precisamos ter Cristo em nosso coração e a Sua palavra regada em nós. Eu fico correndo, não vai estar mais longe, Salmo 119, 5. Para sermos de valor do mundo, precisamos ter Cristo habitando em nosso coração, porque Ele é a luz verdadeira, Ele é o sol da justiça. E nós apenas refletimos o brilho do sol da justiça. Não temos luz em nós mesmos, mas temos que Cristo habita em nós. A luz dele vai irradiar de nós para que a nossa volta. E para que possamos ter um conhecimento da verdadeira luz, precisamos conhecer a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos ter a Bíblia em nossas vidas, arregada em nossa mente, nos nossos corações, para que possamos, de fato, ser sal da terra e luz do mundo. Pregar para a nossa vida, dar um testemunho vivo do poder do Evangelho. Ter Cristo habitando em nós, para que Ele possa brilhar por meio de nós e alcançar as pessoas. E aqui nós vamos para a segunda pergunta das três. A primeira, já respondemos, como ser sal da terra, luz do mundo. A segunda pergunta, deixa eu só botar aqui. Todos os crentes são o sal da terra? Ou são luz do mundo? Não, não são. Como Mahatma Gandhi mesmo frisou aqui nas suas frentes. Há muitos que pregam o cristianismo, mas não vivem o cristianismo. Então nem todos aqueles que professam ser do povo de Deus são sal da terra mesmo. É apenas aqueles que vivem a essência cristã, é que de fato são sal da terra e luz do mundo. Aqueles que mergulham de cabeça no rio da graça e da unção para viver o Espírito na paz. Esses são sal da terra. Aqueles que vivem a semelhança de Cristo é que podem ser de fato ser sal da terra e luz do mundo. Mas aqui, volta lá para Mateus, para a gente só frisar isso aí. Mateus, capítulo 5, volta aí. Porque a Bíblia também, Cristo aqui nos traz uma clareza de quem são o sal da terra e luz do mundo. Para não ficar com as minhas palavras nesse aspecto. Mateus 5. Quando Cristo fez aqui, irmão, quando ele iniciou essas duas metáforas de sal e luz, ele fez duas afirmações muito claras. Cristo falou assim: vocês serão o sal da terra. Ele não disse isso. Vocês serão a luz do mundo. Ele não falou assim, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Agora, para quem Cristo estava falando isso? Tem um grupo que ouviu a Cristo
os seus discípulos e outros. Mas essa expressão que Cristo falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele falou para aqueles que ele havia falado antes, aqueles que ele chamou de bem-aventurados. Então quem são os sal da terra e a luz do mundo? Cristo fala aqui, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, eu vou só frisar quem são eles. São os humildes, porque bem-aventurados são os humildes. São os que choram. Não é aquele que vai chorando por qualquer coisa, aqueles que choram pelos pecados que são cometidos pelo povo de Deus, pela degradação moral da raça humana, aquele que tem empatia pelo estado do ser humano, do seu estado pecaminoso caído. Os mansos, o que tem fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Esses Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque se você for estudar, você até os detalhes, do versículo 1 ao versículo 12, as bem-aventuranças, os bem-aventurados, Cristo faz ali, irmãos, uma transmissão do seu próprio caráter. Então Cristo está dizendo assim nas entrelinhas: sal da terra e luz do mundo são aqueles que revelam o meu caráter ao mundo. São aqueles que são cristãos, que é pequenos Cristo, que de fato vivem a coerência da vida cristã. Esses são sal da terra e luz do mundo. E Cristo pergunta a você: você tem sido sal da terra e luz do mundo? A terceira pergunta: por que deve ser sal da terra e luz do mundo? O verso 16 já nos traz a explicação. No texto de Mateus capítulo 5, o verso 16, fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, por que eu devo ser sal da terra do mundo? Para glorificar a Deus, para enaltecer a pessoa de Deus em Cristo Jesus, para que Ele possa ser honrado e glorificado em minha vida, porque em tudo Deus deve ser glorificado em minha vida, quer com mais ou melhor, possa qualquer outra coisa, para tudo, para a glória de Deus. Eu devo ser sal da terra, não para chamar a atenção para mim, não para ter uma glória em mim mesmo, mas para que Cristo possa ser exaltado em minha vida, para que Deus receba a honra, a glória em minha vida. Vou pedir para você abrir, eu vou ler a citação de Isaías, verso Isaías 60, verso 1 em diante, e Isaías fala assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor brilha sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre você que está nessa manhã, resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão, e a tua luz se encaminharão a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Cristo está dizendo assim: se você permitir que eu abra o seu coração, eu vou resplandecer em você, o meu brilho, a minha luz vai transparecer em você, e as pessoas serão atraídas a mim, por meio da sua vida. Você vai ser de fato sal da terra e do mundo. Você vai dar testemunho de cristianismo autêntico. Você vai ser um poder vivificante em minhas mãos. Você vai ser sal da terra, luz do mundo. Irmãos, Deus espera que você seja sal da terra, luz do mundo. Eu quero perguntar a você: tem sido você sal da terra, luz do mundo para as pessoas que estão à sua volta? Tem sido você um bálsamo na vida daqueles que sofrem? Tem sido você como um Cristo, um consolo para aqueles que choram? Tem sido você sal da terra, luz do mundo? Eu vou pedir para vir colocar o vídeo aqui, curto, de uma